Estamos de volta com o Band Cidade para falar da visita do presidente da República a Santa Catarina. Lula esteve nesta quinta-feira em Itajaí, onde está a repórter Thaisa Kisiel, que tem as informações ao vivo. Vamos a ela. Thaisa, muito boa noite para você. Começou o evento, mas acabou agora há pouco, não é? Olá, Rodrigo. Muito boa noite para você. Boa noite também a todos que acompanham, então, o Band Cidade. Isso mesmo, o evento acabou agorinha mesmo. Inclusive, o pessoal já está dispersando, saindo aqui da área portuária, onde foi realizada a cerimônia. Mas até então havia, sim, os discursos. E a gente conta um pouco para o pessoal, então, e esclarece o que houve nesse momento aqui durante toda essa tarde. Inclusive, falando da visita, então, do presidente Lula até aqui o porto de Itajaí. Isso porque a comitiva toda chegou ainda no meio da tarde, com cerca ali de 1 hora de atraso, mas na sequência toda a comitiva então desceu, seguiu até o porto. Lula visitou ali as instalações do porto, cumprimentou os colaboradores, registrou os momentos e na sequência veio até então aqui a área portuária para que a gente pudesse então realizar essa cerimônia toda. Na sequência, a cerimônia foi realizada, Lula falou sobre os investimentos que ultrapassam aí os 700 milhões de reais. Antes da gente detalhar, então, quais serão essas ações de obras por aqui, nós vamos acompanhar um pouco do que Lula falou durante a cerimônia. Eu fui criticado porque eu dizia sempre assim, nunca antes na história do país aconteceu outra coisa. Nunca na história do país aconteceu outra coisa. Eu vou começar dizendo para vocês, nunca antes em Santa Catarina, houve um governo federal que investisse o tanto que os governos do PT investiram nesse estado. Houve governo federal que colocou a quantidade de recursos que nós colocamos, tanto Lula 1, Lula 2, Dilma e Lula 3. Duvido. Duvido. E poderia desafiar fazendo uma comparação entre os investimentos que nós fizemos em 2 anos aqui e o investimento que o outro fez nos 4 anos que ele estragou esse país. Discurso bastante acalorado, inclusive com participação de muitas pessoas do Movimento Sem Terra, do movimento do MST, aqui em Santa Catarina, no litoral norte. E ainda durante o discurso, então, falando sobre os investimentos, cerca de 700 milhões de reais, Lula falou sobre esse aporte e a gente fala então um pouco sobre essa ação conjunta, né? Essas obras que foram confirmadas para cá. Entre elas está então a construção de um novo pier de atracação de cruzeiros, esse inclusive com maior aporte, cerca de 300 milhões de reais. Também foi garantida a dragagem do canal do rio Itajaí-Açu, com custo de cerca de 90 milhões de reais. Esse conjunto de ações inclui ainda obras na bacia de evolução, readequação do mole de navegantes, contenção da margem do canal, modernização de subestações, retiradas do casco do navio Palas e a instalação de um novo scanner. Tudo isso, então, para ampliar a capacidade operacional e tornar o porto, então, mais competitivo. Vale lembrar que ele foi federalizado ainda em dezembro do ano passado, então o porto de Itajaí passou a ser gerido integralmente pelo governo federal, com operações sob responsabilidade da JBS, mas isso, então, de forma temporária. A mudança, inclusive, já apresentou alguns resultados. Eu tenho aqui os dados que só nesses primeiros 4 meses do ano, então de janeiro até abril, foram registrados mais de 4 milhões e 800 mil toneladas, uma alta de 11% em comparação ao mesmo período do ano de 2024. Então, tudo isso, investimentos anunciados, então, pelo presidente Lula para o porto de Itajaí. Ao vivo, para o Band Cidade, Thaisa Kisiel.